E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bruno aqui na área. Pessoal, não se esqueça, segue, curte, compartilha, certo? Vídeos todos os dias, de segunda a sexta, de 6 horas e de 9 horas, certo? E aos fins de semana, um resumão da semana completo, todas as notícias que rodaram durante a semana, sobre o Timão, beleza? É isso e valeu! Lá no início, chegada de presidente novo, muita turbulência. Vamos focar nos últimos 6 meses do Corinthians. Ramon Dias chega no Timão em julho, Memphis Depay em setembro e o Corinthians, que brigava para não cair, está aí com 4 competições na temporada 2025, Campeonato Paulista, Pré-Libertadores, Brasileirão e a Copa do Brasil. Capelanes, uma reviravolta em meio a um incêndio enorme. Você para pensar que o Ramon Dias teve 6 meses numa janela, ele chega no meio da janela de transferências, né? Chega no meio do ano e Depay, só 3 meses em campo, conseguiu fazer esse estrago positivo no Timão, né? E o futebol é muito maluco, né? Porque o Ramon Dias, por um jogo ele não caiu, né? É. Né, Ronaldo? Lembra? Quanto o Palmeiras tivesse perdido, eventualmente empatado, teria caído. E aí conseguiu justamente no jogo contra o Palmeiras, que foi aquele clássico da cabeça de porco, recuperar. O meu único ponto aqui em relação ao Corinthians, assim, eu vou um pouco na contramão dos demais. Tem muita gente que acha que o Corinthians não é favorito para nada, que não vai conquistar nada no ano. Eu já penso um pouco diferente. Me preocupa um pouco a janela de transferência. O Corinthians não ter se reforçado defensivamente falando, eu acho que é um grande equívoco. Que eu acho que são 2 laterais ainda limitadas. Sistema defensivo também. Tem o André Ramalho, que é muito bom. Gustavo Henrique melhorou, mas não acho que seja o ideal ainda também. Kaká também não faria o investimento que o Corinthians vai ter que fazer para exercer o poder de compra desse jogador. Então, acho que o Corinthians é ainda um time desequilibrado. Do meio para frente vai muito bem. Tem que ver a questão emocional de como volta o Rodrigo Garro com tudo o que aconteceu em meio às férias. Mas eu acho que é um time que, em competição de mata-mata, pode chegar longe, assim como chegou no ano passado. Antes do Ronaldo Giovanelli falar sobre a temporada do Corinthians, você vê o Corinthians favorito onde? Qual competição? Eu? Eu acho que o Corinthians tem condições de conquistar uma Copa do Brasil e, por que não, se focar na Libertadores dá para chegar longe. Se focar. Você tá dando risada, mas é o seguinte, tem que abrir mão... Esse maluco tá estranho. Abrir mão de calendário, que é quase impossível aqui, é uma utopia. Onde? Nem o Ronaldo concordou Vou dar um exemplo, com você. Campeonato Brasileiro não tem que ir com força máxima. Tem que deixar claro, a competição de pontos corridos não tem elenco para ganhar. Então vamos fazer um beabá aqui. Vamos colocar time alternativo no Brasileiro e vamos focar nas competições. Calma aí, Aí o Corinthians consegue ganhar. Você viu o que aconteceu com o Galo na temporada passada? Tá, que tinha mais elenco do que o Corinthians? Regra isso para todos os times. Fazer um beabá ali no Gente, calma Brasileiro aí. Não é uma regra, não é uma regra. Aconteceu com o Galo, mas não aconteceu com Time outros clubes também. alternativo no Brasileiro, Sim, Corinthians? eu acho que sim. Irmão, o Corinthians com o time alternativo no Brasileiro, mais um ano vai brigar para não cair. Acho que não, esse time alternativo quase foi campeão da Sul-Americana, caiu na semi. Para. Chico Garcia está ali, eu diria que um tanto quanto espantado. A sua expectativa para 25 do Timão? É impressionante, cara. Ele criticou tudo do Corinthians no ano passado. E aí vira o ano, o Corinthians é favorito a tudo. Eu não entendo nada. Eu não falei isso. Eu não falei isso, Até que tem que contratar. Ele falou do fair play financeiro. Ele falou do fair play financeiro. Eu falo do fair play financeiro. Agora ele tá falando que o Corinthians tem que contratar. Vá para o inferno. Não. Você tá equivocado. Dá tempo de dar uma sublinhada? Dá tempo de fazer... Se esse país fosse sério, porque aqui é o país que os humoristas são levados a sério e os políticos não. E as pessoas que fazem coisa errada também não. Tá? Esse é o Brasil de hoje. Se o fair play financeiro fosse colocado na regra, eu me arrisco a dizer que muitos clubes do futebol brasileiro que hoje estão na Série A estariam até sem divisão. Estariam na Série B, na Série C. Mas fala aqui aí, pode tudo falar. Galo, Corinthians, clubes que devem bilhões. Mas tá tudo certo. Mas aí, se a gente for falar sobre a dívida dos clubes, o futebol brasileiro acaba hoje. Amanhã nós vamos para um programa de culinária. Mas é porque tá todo mundo devendo, tá todo mundo errado que a gente vai deixar quieto? Não, só tô te falando que se for falar da dívida dos clubes, amanhã não tem time para ir a campo, não tem não tem dívida. O Atlético Paranaense também não. O Cuiabá é bem administrado. E esses clubes entram na tarraqueta porque os outros devem um monte, continuam gastando e não pagam quem deve? É legal? Gente, 2025 está começando. Calma, Capelani. Está começando. Chico Garcia, Corinthians terminou com 9 vitórias, conseguiu uma pré-Libertadores. Ramon Dias, aí 6 meses de trabalho, Memphis Depay, 3 meses só. A sua expectativa para um time que só teria Campeonato Paulista e Brasileiro e agora tem Copa do Brasil e pré-Libertadores? A expectativa é gigante. Eu acho que tem que contratar de forma pontual, especialmente na questão defensiva, nas laterais. Eu acho que tem que... Mas o time terminou com uma base.
O time titular, que obviamente não vai conseguir jogar todos os jogos, o Bidon mesmo está indo para o Sul-Americano Sub-20, então vai ser um desfalque, terminou como titular a temporada. Quantas competições, Chico, por 4? favor? 4? Não entendi. 4? Eu não entendi. 4? Então olhe para o telão, For Ronaldo Giovanelli, para ficar mais For fácil competition. de Ronaldo Giovanelli O Capela entender. falou que não, só uma competição o Capela falou que o Corinthians ia ficar esse ano. Essa é a temporada do Corinthians, temporada 2025 do Timão. Já tem estreia contra o Red Bull aqui no dia 16, já semana que vem praticamente. E tem a Libertadores no dia 19/2, Universidade Central da Venezuela. Aqui começa a vida do Corinthians Solta fogos em aí, 2025. negão! Solta, bebê! Olha lá! Chico, não tem muito tempo de pré-temporada, já chega com jogos grandes e importantes. Mas ali no dia 19, por exemplo, o Bidon já estaria de volta, mesmo se a seleção sub-20 chegar na final do Sul-Americano, que termina dia 16. Ele perde as 10 primeiras rodadas do Paulista. Né? Ele pega só as 2 últimas, mas aí tem o Michael, né? O Michael tá recuperado de lesão. Esse ano você veio bonitinho, sabe isso, tudo hein? do Corinthians. Não, mas ó, dá uma sublinhada. O Chico me cornetou e falou que a expectativa do Corinthians no ano é gigante. Quer dizer, ele tá concordando comigo com o que eu falei aqui. Mas entre as expectativas que é grande, é favorito. Mas é porque você falou Eu o contrário. falei o contrário? Claro. Porque o Chico, você tá muito louco. De que Não, eu não ano quero nesse passado, café que você você tomou? detonou o Corinthians ano passado, aí esse ano volta. Não, o Corinthians é favorito. Eu acho que o Corinthians pode Gente, ganhar. você Quando tá eu sendo falei aqui oportunista. que o Você tá Corinthians sendo era o oportunista. favorito a ganhar o Paulista, você riu da minha cara. Porque você tá sendo Então vamos oportunista. colocar ordem na casa rapidinho. Capelanes, o Corinthians vem como favorito em quais competições? Vamos ver. Vamos lá. O favorito ou entre os favoritos? É uma coisa diferente. O favorito do Paulistão, para mim, é o Palmeiras. Mas entre os favoritos, o Corinthians entra sem dúvida alguma. Na Copa do Brasil, o favorito, para mim, pode ser Palmeiras e Flamengo dividindo o protagonismo. Coloco talvez o Botafogo um pouquinho abaixo. O Corinthians entra como um dos. Não é o candidato ou favorito a nada no ano, mas está entre os. Ponto. Por isso que é bom perguntar de novo para esclarecer, porque na internet tem o famoso corte, tomou café aí, Zé Garbi. O Duarte? Corinthians chega como favorito em alguma das 4 competições. Cara, passa o ano, o cara continua completo de um louco da cabeça. Tem E que você chama internar de amigo, hein? Não, Isso tem que diz internar mais. esse Mr. Bean, concordou velho. comigo? Cara, eu Eu não entendi concordo nada com do você. que você falou. Não, mas nesse caso, assim, pra mim, o favorito não é nenhuma competição. Isso. Não é. Pra mim, o Corinthians tem um grande time titular, tá? Um grande time titular, muito bom. Todas as peças, pra mim, são bons jogadores ali que conseguem fazer a função que precisa ser exercida no campo. Só que o favorito, você para comparar com o elenco de Palmeiras, não tem comparação pra mim. Flamengo não tem comparação. Só que nas Copas O eu elenco não do duvido. Corinthians hoje não tem comparação com o elenco do Palmeiras. Elenco, Não tem pra mim, comparação. Pra mim, Claro que não. pra mim, Só para lembrar que o time Corinthians sim, meteu elenco não. 2-0. O Pogba chegou já? Ainda não, no interesse só. Ah, não, tudo é interesse. Mauro Júnior, Tem ninguém. interesse. Pogba, interesse. Guilherme Arana, interesse. Não viu ninguém, como a gente Tem disse. ninguém. Tem vaga no estacionamento lá, hein, Fernandinho? Que saiu uma turma aí. Bom, mas também quem E não saiu. chegou ninguém. Quem saiu, dá pra falar que saiu ninguém também, né? Porque são Mesmo jogadores. o Fagner? Ah, mas estava muito abaixo. A besteira do Corinthians foi ter renovado com o Fagner, né? O Isso todo mundo questiona, 2 anos. Pois é. Será que é por causa do filho dele lá, queriam segurar o moleque lá, que falam que o moleque é gênio lá na base Mas do Corinthians. o tempo do Fagner já tinha, no Corinthians, né? Já tinha aquela coisa do... Mas fácil renovar com o filho, né? Desculpa, Thiago. Desculpa, O Thiago. moleque tem 14 anos, pelo menos. É mais fácil renovar com o menino, né? Mas eu acho que eu concordo, tinha que ter saído antes já, né? Essa última temporada do Fagner, a gente percebeu, ainda mais pela relação que ele tem com a torcida, né? Pela história que tem com o clube, pela idolatria de boa parte da torcida, a gente percebeu um 2024 meio apagado do Fagner, né? Principalmente nos momentos mais complicados do Corinthians Mas na não é temporada. uma fase. Todo mundo tem fase. Uma fase, quando você tem uma fase ruim é quando você tem 28 anos, né, Fernandinho? Quando você tem 35, no caso do Fagner, já é um declínio, né? Então isso tem que ser levado em consideração. E o Fagner tinha um dos maiores salários do Corinthians, né? Mais de R$1 milhão, pelo menos é o que dizem. Mais de R$1 milhão. Vai pagar a meia-idade não tem declínio? Não, você tem fase, porque você fisicamente tem condição de buscar e de se recuperar. Agora, quando você está com 35 já é bem mais complicado, né? E principalmente para um lateral. E novos tem uma ares também, né? exigência- Quanto tempo de clube? 10 anos, acho que desde que ele voltou. Né? Novos ares. Ele acho. começou no Corinthians, depois acho que ele foi pro Vasco ou depois pro PSV, uma coisa assim. Aí redescobriram ele e trouxeram ele de volta. E novos ares, né? Isso faz bem para todo mundo, principalmente para um jogador de futebol, né? Que é uma profissão que está
tem milhões de pessoas em cima te cobrando, imprensa cobrando. Acho que vai fazer muito bem para ele. Acho que é isso. Acho que tudo, né, tem um começo, meio e fim. Eu acho que a história dele no Corinthians... Então a chuteira foi para dar uma castigada na galera que criticava ele. Porque não precisava. Porque o torcedor Se ele não fica quisesse essa cutucadinha, ele pegava uma chuteira azul, preta, branca, mas foi justo a verde-limão, a cor da arbitragem lá. E o Fagner também, ele ainda tem um ano, porque ele foi emprestado por um ano, ainda tem mais um que ele renovou com o Corinthians, né? Então ainda tem mais um para ser discutido se vai permanecer no Cruzeiro. E agora se o cara vai e arrebenta no Cruzeiro? Aí bom pro Corinthians. Tudo bem, mas e aí quem falou vai? Não, mas agora o Corinthians está ali com o Mateuzinho, tem o Maná. Eu acho que o Fagner não volta para ser titular do Corinthians mais. Tem que se resolver o que vai fazer em 2026. Mas não acredito mais. E aí você estava perguntando das laterais, eu acho que lateral esquerda, o Corinthians precisa de mais um jogador. Vai voltar o Palácio lá que não jogou? Mas vai saber, né? como é que volta, né? É um risco. Até um ano parado. Chegou, fez um jogo e DM, cirurgia, 2, né? E até agora não voltou, então não sabe. Eu acho que na lateral esquerda o Corinthians precisa de um jogador. Acho que agora o Corinthians, contratações ali pontuais, né? Porque o que o Corinthians, a evolução do Corinthians acho que quase na metade do segundo semestre em diante, foi uma evolução muito significativa. E não podemos nos esquecer do trabalho do Ramon Dias. É um grande treinador, é um grande profissional, campeão de Libertadores como jogador, como treinador, finalista de Mundial de Clubes. Então, é um personagem, é uma figura importantíssima nesse processo de evolução do Corinthians, já começando essa temporada. Aqui, Thiago, disse que ele... Pessoal, essa semana foi bem recheada de informações, beleza, sobre o Timão. Temos a possível vinda de Pogba para o time. Temos renovações de contrato de alguns jogadores. Temos o acidente com o Rodrigo Garro na Argentina, que infelizmente ocasionou uma morte. E os processos que estão rodando, né, contra o Corinthians de um empresário. E essa dívida, né, milionária do Corinthians, com falta de pagamento, atraso de pagamento, né, no caso. Pessoal, Rodrigo Garro, como vocês já sabem, se envolveu no acidente na Argentina, que infelizmente, né, ocasionou uma morte. Mesmo ele tendo bebido, pelas leis da Argentina, a taxa de álcool no sangue dele não significa crime, mas ele está infelizmente respondendo por homicídio não culposo, né, quando não há intenção de matar. E ele pode viajar, voltar para o Brasil, certo? E já se encontra no CT do Corinthians, já se encontra aqui com o Timão. E quando a gente tiver mais informações sobre isso, certo? A gente trará para cá para o canal. Pessoal, o Timão esse ano vai ter algumas renovações de contrato, certo? O meio André Carrilho está renovado oficialmente até o final de 2026, juntamente com o atacante Romero e o zagueiro Kaká, também tiveram renovações esse ano. Beleza. Romero queria mais 2 anos de contrato, mas ele aceitou renovar por mais uma temporada, com o desejo do Corinthians. E Hugo Souza, certo? Mesmo passando por uma grande novela para acertar a sua renovação com o Timão, a patrocinadora Master, a casa de apostas Esporte da Sorte, desembolsou, né, uma quantia de 7 milhões para poder pagar à vista ao Flamengo, para tentar por mais 4 anos, né, uma contratação com o goleiro. A dívida com o Carlos Leite é mais em razão sobre a renovação dos contratos do goleiro Cássio, né, que hoje está no Cruzeiro, e o lateral Fagner, que ambos são representados pelo empresário, né? E André Curry ingressou com mais uma ação contra o Corinthians, cobrando uns 3,3 milhões, né? Além de envolvendo outra dívida que chega a mais de 30 milhões, cobrando na justiça, né, pessoal? Ele também foi responsável por intermediar entre o Timão e o Zenit, que liberou o Yuri Alberto, né, em 2022. A dívida com o Carlos Leite
é mais em razão sobre a renovação dos contratos do goleiro Cássio, né? Que hoje está no Cruzeiro. E também temos a possível contratação de Pogba para o time. Beleza, pessoal? Pogba está sendo cotado. Augusto Melo está conversando com os empresários, com toda a comissão do Pogba, né? Para trazer ele para o time, certo? E é realmente de interesse de vir, porque com certeza, com toda certeza, o Timão está precisando de um reforço, e Pogba vai dar um reforço muito bom ao Timão esse ano. Também por conta de quantos campeonatos o Timão está esse ano. São 4 campeonatos, certo? E vai ser uma boa aquisição para o time. Vai ser muito bom realmente, porque Memphis Depay já conhece o Pogba, já jogou com ele. Com certeza vai ser uma boa dupla para o time, certo?